Fala pessoal, tudo na paz com vocês? Estamos aqui novamente para arrebentar aí com as questões da OCP, beleza? Iremos fazer mais 3 provas, PCGO agente, PCGO escrivão e PCGO papiloscopista, beleza? Com aquela mesma dinâmica, método Michael Portela de responder as questões aí de raciocínio lógico, tá? Vocês vão ver novamente que maioria das questões a gente não precisa de fórmulas, não precisa decorar coisas absurdas. Não, é só pensar, é só raciocinar, é só riscar, é só entender, tá? Então a gente lê a questão com calma, interpreta, risca ali o seu material, você vai riscar a sua prova e você vai conseguir chegar no gabarito, beleza? Aqui nós teremos 15 questões. Das 15 questões, 14 são fáceis ou médias. Tá? 14 são fáceis ou médias. Só teve uma questão que foi na prova de papiloscopista, que é uma questão mais complexa, tá? No dia da prova ali, com nervosismo, até a questão do tempo, provavelmente ali o aluno ia ter dificuldade, seria uma questão para chutar. Mas de papiloscopista, 5 questões. Se você garantisse as outras 4, 80%. 80% de uma disciplina que a maioria dos alunos tem dificuldade. Muito bom. Raciocínio lógico para agente, para escrivão, foram questões mais tranquilas. Dava para buscar ali o 100%. Tá? E vários alunos nossos conseguiram gabaritar raciocínio lógico com base no aulão que a gente fez. Tá? Eu fiz um aulão trabalhando ali não somente questões da banca, mas algumas questões de modo geral, de alguns concursos que ocorreram recentemente. E os alunos foram lá, mandaram muito bem, alguns alunos gabaritaram. E essa é a nossa missão. Se é uma dificuldade para você, se não for possível gabaritar, que a gente consiga ao menos pontuar bem, buscar o máximo de pontos possíveis. Tá? Então vamos pensar raciocínio lógico, vem comigo, leve, tá? Tira todo o preconceito que você tem em relação a raciocínio lógico. Tá? Vamos leve, tranquilo, pensando, raciocinando, entendendo, é interpretação. Tá? Se você não gosta de raciocínio lógico, mas gosta de português, gosta de interpretação, já é meio caminho andado. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Vamos jogar aqui na tela. Vamos desbancando aí a OCP, beleza? Vencer mais algumas questões aí da banca. Tranquilo? Então vamos lá para a primeira questão, pessoal. PCGO, agente 2022, Instituto OCP. Primeira questãozinha, pessoal. Genésio é agente de polícia da 3ª classe e sobre uma das suas atribuições foi feita a afirmação: ninguém policiou zonas impróprias para menores hoje. Sabendo que tal afirmação é falsa, pode-se concluir que... Então, pessoal, questãozinha tranquila, tá? Salvo engano, na última aula a gente fez uma questãozinha dessa, tá? Quase toda vez que a gente pega algumas questões para fazer, a gente tem que lidar com isso, tá? Com questões que pedem a negativa, afirmam que a questão é falsa e lidam com ou ninguém ou todo mundo e pedem, no caso aqui, pediu uma afirmação falsa, afirmou que essa afirmação é falsa. E a questão geralmente tenta te induzir ao erro nesse sentido. Quando fala que todo, como é que eu vou negar todo? Como é que eu falo que o todo é falso? Eu tenho que falar que ninguém, ou no caso da questão, falou que ninguém. Eu preciso falar que é todo mundo, tá? A gente trouxe o exemplo, tá? Se a gente pegar ali, vamos supor, todos os nossos alunos, todos os alunos da Enfim Policial Mentoria são do DF. Para essa afirmativa ser falsa, eu não preciso falar que nenhum aluno é do DF. Não. Basta ter um aluno que não é do DF. Pronto. Já tornei a primeira afirmativa falsa. Então, se eu falar todos os alunos da Enfim Policial Mentoria são do DF, mas na verdade, um é lá do Ceará. Pronto. Aquela afirmativa que eu disse que todos eram do DF já passou a ser falsa, porque tem um que não é. Entendeu? Então, para eu negar, para eu tornar a afirmativa falsa, eu não preciso ir no outro extremo. Beleza? E a ideia dessa questão é similar, tá bom? Então, ninguém policiou zonas impróprias para menores. Tal afirmativa é falsa. Beleza, se ela é falsa, e aí? Eu preciso dizer que todo mundo
todos os policiais, tá? Como é que eu vou negar? Como é que eu vou tornar esse ninguém policiou zonas impróprias para menores? Beleza? Eu preciso falar que todo mundo... Não, vamos pegar afirmativa por afirmativa. Genésio policiou zonas impróprias para menores hoje. Genésio é agente de polícia, tá? Eu posso afirmar que foi ele? Não, tá? No caso da questão, ninguém policiou é falso. Ou seja, alguém policiou. Pelo menos uma pessoa policiou. Mas eu posso afirmar que é necessariamente o Genésio? Não, pode ser qualquer policial. Tá? Então, Genésio policiou? Não, não sei se foi ele. Genésio não policiou? Também não posso falar, também não tenho. Então, tem questões, tá, pessoal? Não é que, por exemplo, Genésio policiou? Não sei. Eu não posso afirmar nem que sim, nem que não. Genésio não policiou? Também não posso afirmar nem que sim, nem que não. Tá? Então, a gente fica aqui na interrogação. Alguém irá policiar zonas impróprias para menores amanhã. Nada a ver, tá? Nada a ver, tá querendo te confundir. Afirmativa falsa, ninguém policiou zonas impróprias para menores hoje. Tá falando de hoje, tá? Não tem nada a ver com amanhã. Nada a ver, tá querendo te confundir. Alternativa D, ninguém policiou as zonas impróprias para menores ontem. Não tem nada a ver, tá, pessoal? A afirmativa falsa, a negação, a gente quer trabalhar aqui, ó, em cima do ninguém, tá? E aí foi como eu falei. Para esse ninguém ser falso, basta que a gente afirme que é alguém, tá? Alguém policiou as zonas impróprias para menores hoje. Gabarito, letra E, tá bom? Então, se teve uma denúncia, falou, poxa, todo dia tem que ter um policial lá. E aí teve uma denúncia reclamando que na polícia falou que ninguém policiou. Mas a gente sabe que aquela denúncia é falsa. Se aquela denúncia é falsa, é porque pelo menos alguém policiou. Não significa que todos os policiais. Não, pelo menos alguém. Alguém, uma pessoa, pelo menos uma pessoa, tá? No caso aqui falou alguém. Ótimo. É o gabarito da questão. Beleza? Tranquilo? Fácil, né, pessoal? Qual o nível de dificuldade? Depois mandem aí pra mim, tá? No chat eu olhei os comentários ali no YouTube do outro. Podem mandar, tá, pessoal? É sempre importante o feedback de vocês. Tranquilo? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Segunda questão aqui de agente de polícia. Se João prender infratores em flagrante ou se João efetuar a prisão do infrator por meio de um mandado da autoridade competente, então deverá conduzir a pessoa à presença da autoridade de polícia judiciária. Meu Deus, tá? É uma frase gigante, né? E aí vamos colocar aqui em letrinhas, né, pessoal? Vamos colocar aqui em letras para vocês. Então vamos lá, vamos começar. É um sim então. Você já identificou que aqui é um sim então. Então é importante você ver os conectivos. E tem um ou. No se tem um ou. Então são duas proposições, são duas frases aqui, tá? E depois a gente tem um então. Então se João prender infratores em flagrante. Então se... Eu vou colocar assim as letrinhas. João prender infratores em flagrante. Ou João efetuar a prisão do infrator por meio de um mandado, tá? Então João efetuar a prisão, tá? Dos infratores por meio de mandado, tá? Beleza. Então, setinha do então, deverá conduzir a pessoa à presença da autoridade de polícia judiciária, tá? Beleza, ótimo. Então a gente colocou as letrinhas. Aqui, pessoal, não tem certo, errado. Você pode colocar, se facilitar para você, você poderia colocar todas. J, P, I, E, F, colocar todas as letrinhas. Eu gosto de colocar assim, 2, 3, 4 letrinhas, para mim já é o suficiente para eu entender a frase. Então não tem certo ou errado. Você pode, se você quiser escrever ali as iniciais de todas as palavras, sem problema nenhum, tá bom? Questão de método, o importante é você acertar a questão. Então, primeira coisa que a gente faz, né? A gente viu ali o sim, então, viu o ou, a gente desenha, tá bom? Vamos continuar aqui, ó, no além disso. Além disso, se a pessoa for conduzida à presença da autoridade de polícia judiciária, então deverá prestar esclarecimentos
sobre fatos delituosos. Ótimo, então a gente tem mais um sim então, tá? Mais um sim então. E aí, se a pessoa for conduzida à presença da autoridade de polícia judiciária. Então é justamente o AP da anterior, né? Que era o então da anterior. A anterior era então, deverá conduzir a pessoa à presença da autoridade de polícia judiciária. Então, se a pessoa for conduzida à presença da autoridade de polícia judiciária, então eu vou colocar autoridade de polícia, tá? Então é importante você trabalhar com as mesmas letrinhas, porque se você colocar letrinhas diferentes, já era, você não vai conseguir trabalhar a questão, tá? Então é a mesma frase, é o mesmo sentido. AP novamente, tá? Se a pessoa for conduzida à presença da autoridade de polícia judiciária, então deverá prestar esclarecimentos. Vou colocar aqui, prestar esclarecimentos, tá? Sobre fatos delituosos. Ótimo, a gente tem duas frasezinhas, tá? Sabe-se que Paulo não foi conduzido à presença da autoridade de polícia judiciária, tá? Então eu vou colocar aqui, Paulo, vou colocar um pezinho, ele não foi conduzido, tá? À presença da autoridade de polícia, beleza? Isso aqui a gente sabe que é falso, tá? Ele não foi conduzido. Ou eu poderia colocar uma negativa, tá? Não foi conduzido, tá? Então, AP é falso, tranquilo? A gente poderia colocar não AP sendo verdadeiro, dá no mesmo, tá? Até aí vocês compreendem, né? Tranquilo. Ótimo. E agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer o sim então. Então, a gente descobriu que o AP, tá? Conduzido, né, à autoridade de polícia judiciária, é falso. Então, a gente vai colocar aqui na primeira, no segundo sim, então, ó, um Fzinho. Colocando pequenininho, tá, pessoal, por causa do espaço, mas acho que vocês conseguem colocar aí na tela toda, né, na hora de visualizar e conseguem acompanhar. Ótimo. Então, na segunda sentença, eu sei que AP é falso. Então, aqui eu não sei, tá? Pode ser B ou pode ser F. Sempre que cai a questão do sim, então, é para você trabalhar em cima do Vera Fischer, tá? Porque é a única coisa que você tem certeza. Vera Fischer não pode, Vera Fischer é falso, tá? Então, se o antecedente é falso, o sucessor, digamos, o então, depois da setinha, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, não tem como você afirmar se o prestar esclarecimentos é verdadeiro ou falso, beleza? Não tem como fazer essa afirmação. Por outro lado, na primeira sentença, eu vou colocar aqui, tá? 1 e 2, para vocês acompanharem. Na primeira sentença, a gente tem um AP aqui falso. Se o AP é falso, não pode ser Vera Fischer. Não pode ser Vera Fischer, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui embaixo, acho que fica melhor para vocês acompanharem. Vou colocar entre parênteses. Vou só transcrever, tá, pessoal? Aquela primeira. Ou JPIM. Essa parte aqui, tá, pessoal? Não pode ser verdade. Eu tô colocando entre parênteses, tá? Se o sucessor aqui, o AP, é falso, então aqui no início não pode ser verdadeiro, porque se for verdadeiro, vai ser Vera Fischer. Beleza? Não pode ser verdadeiro. E qual que é o conectivo que a gente tem aqui? O conectivo, pessoal, é o OU, tá? Vou circular aqui, ó. O conectivo é o OU. Então você precisa saber. O conectivo OU, ele é verdadeiro quando qualquer uma das duas é verdadeiro, tá? Então, eu sempre faço vocês pensarem, tá, pessoal? Sempre faço vocês pensarem. Deixa eu trazer o exemplo, tá? Eu torço para o Palmeiras ou para o Corinthians. Uma dessas frases é verdadeira? É Palmeiras. Ou seja, a minha afirmativa completa, ela é verdadeira. Eu torço para o Palmeiras ou para o Corinthians. Meu time é Palmeiras. Então, se eu falasse, eu torço para o Corinthians ou para o Flamengo, aí é mentira, é falso. Por quê? Porque as duas afirmativas são falsas. Então, no conectivo ou, eu preciso que apenas uma das duas seja verdadeira para eu ter uma sentença verdadeira. Lembra que eu te falei que a questão sempre vai te conduzir para o Vera Fischer, tá? Para você conseguir ali elaborar o máximo de itens. Então, no caso do Vera Fischer, não pode ser. Porque se for Vera Fischer,
essa sentença seria falsa, mas a questão está trazendo para você que a primeira e a segunda sentença é verdadeira. Ou seja, no conectivo ou, se qualquer uma das duas frases fosse verdadeira, a minha sentença completa, que é o que está entre parênteses, seria verdadeiro. Não posso. Ou seja, nesse caso, eu preciso que as duas sejam falsas, tá? Foi como eu dei o exemplo do Corinthians e do Flamengo, beleza? Então, as duas precisam ser falsas, porque se uma das duas fosse verdadeira, por exemplo, se fosse verdadeiro e falso, aqui nós teríamos o verdadeiro, mas eu não posso, tá? Não posso. Então, as duas, precisa ser falso. Falso aqui e falso aqui. Que aí, dessa forma, a frase que está aqui entre parênteses é falso, então, falso. Beleza? Aí sim, essa sentença completa, esse sim, então, completo está verdadeiro, porque jamais pode ser Vera Fischer, tá? Jamais pode ser Vera Fischer. Vera Fischer é falso. É o que você precisa saber do sim, então. Beleza? Ótimo. Feito esses esclarecimentos, então a gente sabe que aqui, aqui é falso, né? Aqui também é falso. E aqui no final, o AP é falso. Beleza, aí a gente vai analisar as sentenças, os itens aqui. Beleza? Então vamos lá. João prendeu Paulo em flagrante. Tá? E aí, a gente tem alguma certeza sobre isso? João prendeu Paulo em flagrante. O primeiro sim, então, né? A gente tem se João prender infratores em flagrante ou se João efetuar a prisão do infrator por meio de um mandado de autoridade competente. João prendeu Paulo em flagrante. A gente já sabe que aqui, que as prisões de João aqui, né? É tudo falso. Esse item aqui é falso. Esse outro ou também é falso. E o então também é falso. Beleza? Tudo isso aqui a gente já sabe porque a gente analisou aqui o sim então. Beleza? Então, a alternativa A, ela é falsa, tá? Beleza? Até aí, tranquilo, né, pessoal? E aqui a gente também tem essa parte que eu já coloquei para vocês. Isso aqui também é falso, tá? Que é justamente isso aqui. Que Paulo não foi conduzido à presença da autoridade de polícia judiciária. Beleza? Ótimo. Letra B. João efetuou a prisão de Paulo por meio de um mandado da autoridade competente. Tá? A gente também tem aqui que João efetuar a prisão do infrator por meio de um mandado da autoridade de competência é falso. Tá? A gente também tem ali no início que é falso. C. Paulo não foi preso em flagrante por João. Ótimo ali. Aqui a questão já está falando que ele não foi preso em flagrante. E a gente encontrou aqui, que se João prender infratores em flagrante, é falso. Beleza? Então a gente já tem aqui exatamente isso. Paulo não foi preso em flagrante por João, tá bom? Vamos ler as outras? Paulo deverá prestar esclarecimentos sobre fatos delituosos. Essa segunda alternativa aqui, o PE, lembra que eu falei para você? O PE, prestar esclarecimentos, ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Porque o antecessor é falso. Então, se o antecessor é falso, ali, depois da setinha, a gente pode ter um verdadeiro ou pode ter um falso. Não posso afirmar nem que sim, nem que não. Então, Paulo deverá prestar esclarecimentos sobre fatos deliciosos. Não sei, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Então, não é a minha resposta. E a E, Paulo não deverá prestar esclarecimentos sobre fatos delituosos. Mesma coisa, tá? Não sei, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Então, a letra A e a letra B, a gente viu aqui por meio da questão que elas são falsas. D e E, a gente não consegue afirmar. A única que a gente consegue afirmar é a letra C. Paulo não foi preso em flagrante por João. Tá? A gente viu que se João prender infratores em flagrantes é falso. Se João efetuar a prisão do infrator por meio de um mandado de autoridade de competência também é falso, tá? Dentro da nossa sentença. Beleza? Então ficou claro? A gente teve a 1 ficou falso ou falso, então falso. Só para desenhar aqui a 2, dá para vocês verem aí, né? Tem um recorte aqui da
do aplicativo, mas está dando para vocês verem. O 2 ficou falso, então não sei, verdadeiro ou falso. E por último, né, que foi a conclusão, que foi o que ele trouxe para a gente sabia que era falso, né, o AP. Beleza, foi o que a gente foi construindo, a gente chegou na resposta na letra C. E vão ter muitas assim, tá, pessoal? A estrutura é sempre a mesma. Vão ter alguns itens que você vai saber afirmar, não, isso está errado. E vão ter alguns que não, isso eu não posso afirmar. Com as informações que a questão me trouxe, não dá para afirmar nem que é verdadeiro, nem que é falso. Beleza? Então, letra C é a resposta. Tranquilo? Próximo item, pessoal. Próxima questão. Questãozinha bacana também. Todos os anagramas da palavra agente e todos os anagramas da palavra polícia, sem acento, tá? Foram embaralhados e escritos em uma mesma lista. Ao escolhermos um desses anagramas, aleatoriamente, a probabilidade de ser o anagrama da palavra agente está entre... Então aqui a questão traz duas coisas para você, tá? Duas coisas. Primeiro, a parte do anagrama e depois a parte da probabilidade, beleza? E lembra do que a gente já falou aqui sobre arranjo, permutação. Tem muita coisa que a gente não precisa de fórmula, tá? Lembra sempre dos risquinhos, da gente desenhar as letras. Então, agente tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, são 6 risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Para eu escolher a primeira letra, pessoal, quantas opções eu tenho? Tenho 6, que é o total. Ótimo, escolhi. Agora eu vou para a segunda letra. Agora me restaram quantas opções? 5. E assim a gente vai. Me restaram quantas opções? 4 letras. Me restaram quantas? 3. Me restaram quantas? 2. Me restaram quantas? 1. Lembrando que aqui é multiplicação, tá? Beleza? Acontece que a gente tem letras repetidas. Agentes, 2 letras, tá, pessoal? A gente vai, no caso, como a gente tem 2 letras, então a combinação é menor, porque já que são letras repetidas, então o número de anagramas é menor. Se o número é menor, eu vou dividir, tá? São 2 letrinhas aqui, a gente vai dividir por 2, tá? Só lembrar disso, tá? Que a gente divide. Se eu pegar qualquer número e dividir ele por um número maior que 1, vai ter um resultado menor, né? Como eu tenho letras repetidas, eu vou encontrar uma numeração menor, tá? Então, eu não vou só multiplicar, beleza? Aí aqui a gente faz 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720. 720 dividido por 2, 360. Beleza? 360 são os anagramas da palavra agente, tá? Ótimo, de agente. Beleza. E agora de polícia. Quantas letras nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma coisa, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas letras eu tenho aqui no início? Eu tenho 7 opções. Depois, 6 opções, 5 opções, 4, 3, 2, 1. Eu tenho letras repetidas? Tenho. Letra I, quantas? 2, né? Eu vou fazer a mesma coisa e dividir por 2, beleza? A resposta vai ser a mesma coisa, né? 360 por 7, tá? Vai dar 2.520, tá? 2.520 são os anagramas da palavra polícia, beleza? Os anagramas da palavra polícia são 2.520. Ótimo. E aí, por fim, a questão pede para você o que é a probabilidade, tá? A probabilidade. Então, beleza. Ao escolhermos um desses anagramas, aleatoriamente, a probabilidade de ser um anagrama da palavra agente está entre... Beleza? Como é que você calcula a probabilidade? É a quantidade que você quer, né? É a amostra ali que você quer, dividido pelo total, tá? Então, primeiro a gente vai saber qual que é o total. A total é a soma, né, pessoal? 2.880, beleza? Esse é o total de anagramas que a gente tem. Total de anagramas é a soma,
beleza? 2.880 é o total. E qual é a quantidade que a gente quer saber? A probabilidade de ser um anagrama da palavra agente. A palavra agente, a gente viu que tem 360 anagramas. 360 dividido por 2.520, beleza? Aí você vai cortar os zeros, tá? Você vai simplificar até chegar na resposta, que eu já tinha feito antes, né? A gente vai chegar, acho que é 12,5, tá? O número aqui quebrado, tá? Beleza. Chegamos aqui na resposta, beleza? 12,15. Opa! Deixa eu fazer aqui certinho para vocês. Deixa eu abrir a borracha. Mas aqui, vou simplificar para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Aqui você poderia dividir por 2, fica 18, tá? E aí embaixo fica 126. Depois por 2 de novo, aí fica 9, tá? E assim vocês vão simplificando. Eu não vou fazer aqui porque a gente precisa ganhar tempo. Mas ou então, só riscando, tá? Aqui eu acredito que é coisa de matemática simples. Todos não vão ter dificuldade em relação a isso, tá? Risquei o zero. Depois você vai simplificando. Se você tem dificuldade, começa pelo menor, tá? Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. E assim você vai diminuindo, beleza? Aqui a gente vai chegar em 12,5%, tá? Lembrando que o porcento a gente calcula vezes 100. Porque se a gente fosse só dividir o porcento, ficaria assim, né? 0, isso aqui, tá, pessoal? 125, né? 0,125. E aí você multiplica por 100 para você chegar no percentual, 12,5%, tá? Beleza? Aqui é matemática mais simples, pode ser, às vezes acontece as pessoas terem dificuldade, mas beleza. A questão precisava você saber aqui anagramas de agente e anagramas de polícia. E aí depois você precisava saber a questão da probabilidade. Número que você quer sobre o total. A questão poderia te pedir o contrário. Qual a probabilidade de eu encontrar um anagrama da palavra polícia? Aí seria 2.520, e eu ainda escrevi aqui errado, né, pessoal? Vocês não iam chegar nunca, né? Perdão. Se pedisse ao contrário, seria 2.520 dividido por 2.880, tá? Então, pessoal, atenção aqui, tá? Na hora de colocar o total, eu somei aqui, tá? Coloquei o total e eu não transcrevi aqui para vocês, tá? Então, não é ao vivo, mas eu tô fazendo, gravando e já disponibilizando para vocês sem editar. Então, assim, 2.880 o total. Se pedisse para você os anagramas da palavra polícia, seria 2.520 dividido por 2.880, tá? Então, sempre sobre o total. Qual a quantidade total de anagramas? Você soma tudo, beleza? Ah, eu quero que o percentual de ser da palavra polícia seria justamente o inverso, tá? A gente poderia até fazer isso. É só você pegar 1 menos 0,125, tá? É justamente ao contrário, tá? Uma probabilidade ela é sempre de 100%. Já que o total é 2.880, beleza? O total é 2.880. Se para você encontrar um anagrama da palavra agente é 12,5%, para você encontrar da palavra polícia seria justamente o que falta. Seria o que? 87,5, né? 87,5, beleza? Tranquilo. Tá, então você descobriu os anagramas da palavra agente, da palavra polícia e vai calcular a probabilidade. Probabilidade, a quantidade que você quer dividido pelo total, beleza? Só lembrar de somar o total, que nem eu somei, só não havia colocado aqui embaixo para vocês, beleza? Então você vai dividir 36 por 2, 18, 288 por 2, 144, tá? Divide por 2 de novo. E assim por diante, até você chegar no menor número. E aí você fazendo a divisão vai dar 0,125. 0,125 equivale a 12,5%. 12,5% vai estar nesse intervalo aqui da letra A, beleza? Letra A é o seu gabarito, tá? Quando tem intervalos o aluno fica na dúvida. Quando tem a resposta exata e o aluno chega nela, dá mais confiança. Mas quando tem intervalos ele fica preocupado, beleza? Mas assim, não é uma questão complexa. Se vocês fazerem repetição, arranjo e probabilidade. Eu acho que vai ter até outra questão aqui de probabilidade, beleza?
Próxima questão. Para um exercício de tiros, certo agente de polícia estabeleceu que faria sequências de 21 disparos antes de verificar seus acertos. Entretanto, diante do quantitativo inicial Q de munições disponíveis, decidiu que após a primeira sequência de 21 disparos, sempre dispararia 3 tiros a menos que a sequência anterior, até que na última sequência de exatamente 3 disparos, esgote-se a quantidade Q de munições. Caso se cumpra o que foi planejado, a quantidade inicial Q é igual a... Pessoal, sendo bem franco, eu não faço fórmula, é riscar a sua prova. O que ele está falando? Um exercício de tiros. Ele estabeleceu que faria uma sequência de 21 disparos. Ou seja, eu vou começar com 21 disparos. Beleza. Antes de verificar seus acertos. Entretanto, diante do quantitativo inicial, Q de munições disponíveis, decidiu que, após a primeira sequência, sempre dispararia 3 tiros a menos. Ou seja, dei 21 tiros. Próximo, 18 tiros. Depois, menos 3, 15 tiros. Depois, 12 e assim por diante. Tá? É isso que a questão está falando. Até na última sequência de exatamente 3 disparos. Beleza. Então, na primeira eu fiz 21, depois 18, depois 15, depois 12, depois 9, depois 6, depois 3 e acabaram, tá? Os meus disparos. Beleza. Caso se cumpra o que foi planejado, qual a quantidade inicial? Quantas munições eu tenho no total? E aí você vai somar, tá, pessoal? Então vamos colocando aqui, somando de 2 em 2. 39, 27 e somar os 3, 18. Beleza? Aqui fica 45 mais 39. E aí vai dar 84. Beleza? 84, letra B. Tranquilo, pessoal? Não é questão. É que nem eu falei, é só interpretação. Vou começar com 21 disparos. Depois eu conferi e falei, poxa, depois de cada sequência eu vou diminuindo 3. Vou dar 21 disparos, diminuo 3. Pronto. 21, 18, 15, 12, 9, 8, 9, 6, 3. Só riscar, tá, pessoal? Só riscar. E aí você soma. Então não é uma questão complexa, é só uma questão de interpretação. Beleza? Tranquila, né, pessoal? Sem dor de cabeça. E aí a próxima questão de agente, a última questão de agente, veja que talvez uma ou outra questão o aluno pode ter um pouquinho de dificuldade, mas não são questões complexas, tá? Sabe-se que todo agente de polícia da terceira classe deve ter graduação completa em nível superior e que algum agente de polícia da terceira classe efetuará diligências a fim de prender criminosos. Então, considerando o que foi dito, pode-se concluir que... Ótimo, aqui a gente pode trabalhar com aquela ideia dos conjuntos, tá, pessoal? Todo agente de polícia da terceira classe deve ter graduação completa. Então, vou desenhar aqui. Aqui é o agente terceira classe. Vocês conseguem ver, né? Tá pequenininho, mas acho que dá para ver. Todo agente de polícia da terceira classe deve ter graduação nível superior. Beleza? Então, todo agente de polícia de terceira classe tem que ter nível superior. Ou seja, todos os agentes de terceira classe estão dentro do quantitativo total de pessoas que têm nível superior. Beleza? Não tem nenhum agente de terceira classe que não esteja aqui dentro do grupo de pessoas que têm nível superior. Beleza? O que a gente não sabe é se existem pessoas aqui, a questão não trouxe informação para a gente. Se existem pessoas com nível superior que não estão dentro de terceira classe, enfim. A única coisa que eu posso afirmar é que todos eles aqui, os agentes de terceira classe, estão necessariamente dentro do conjunto de nível superior. Beleza? Essa é a única afirmação que eu posso fazer. Eu não posso falar quem são os outros, se tem gente que tem nível superior e não é agente de terceira classe, se tem gente aqui fora. Enfim, a única coisa que a questão me trouxe é isso, é que esse conjunto está dentro desse outro. Beleza? É o que a gente vai precisar para analisar. Ótimo. Aí, próxima informação. E algum agente de polícia da terceira classe
efetuará diligências a fim de prender criminosos. Ou seja, alguém que está aqui dentro, tá, pessoal? Alguém que está aqui dentro vai efetuar diligências a fim de prender criminosos. Então, eu já sei, pessoal, que a única coisa que a questão pode me afirmar, vou olhar aqui as afirmativas, mas é que alguém, tá? Essa pessoa que vai efetuar diligências para prender criminosos, ela tem nível superior. Beleza? Porque a gente já identificou que todo conjunto de agentes de terceira classe tem nível superior. Então, se o agente que vai efetuar as diligências, ele é terceira classe, automaticamente ele também está dentro aqui do conjunto de nível superior. Beleza? A primeira questão, há agente da terceira classe que não tem graduação completa em nível superior? Não, pessoal, foi a coisa que eu falei que eu podia afirmar com certeza para vocês. Todos, tá? Todo agente, tá, pessoal? A questão traz para você, todo agente da terceira classe deve ter graduação completa. Então, a afirmativa é falsa, tá? Não dá para a gente falar que há agente da terceira classe. Não, todos os agentes têm nível superior, beleza? Não tem como eu falar. A questão está falando algo nesse sentido, ó. Como se fosse o grupo de nível superior e o grupo de agentes estivesse aqui, ó. Agente de terceira classe. Ou seja, como se tivesse pessoas aqui fora, ó. Vocês estão conseguindo visualizar, né? Mas não existem pessoas aqui fora. Todo o conjunto está dentro do de nível superior, beleza? Letra B. Todo indivíduo com graduação completa em nível superior é agente de polícia da terceira classe. Não sei, pessoal. Não tenho como afirmar isso. A questão não me trouxe informação. Poderia... Deixa eu ver onde que eu tenho espaço aqui para desenhar. Aqui poderia ser o agente de terceira classe e o mesmo círculo aqui, ó, ser o grupo aqui, ó, a graduação em nível superior, tá? Porque a questão falou para mim que todo agente de terceira classe tem graduação completa de nível superior. Mas ela não me falou que tem gente de nível superior que não é agente, enfim, não trouxe, não inova, tá? O seu comando só afirmou para você que todo agente está dentro ali do conjunto de graduação de nível superior, beleza? Então, todo indivíduo com graduação completa em nível superior é agente da terceira classe? Não posso afirmar, tá? Não posso afirmar. São coisas distintas. Vamos novamente aqui para o exemplo do futebol, só para vocês entenderem. Vamos falar aqui. Eu posso falar para você que todo jogador de futebol é atleta. Ou seja, o conjunto de jogadores de futebol está dentro do conjunto de atletas. Beleza? Todo jogador de futebol é atleta. Conseguiram enxergar? Então, aqui no cantinho. Todo jogador de futebol, um Fzinho, é atleta. Ótimo. Eu posso afirmar o inverso? Que todo atleta é jogador de futebol? Não. Tem vários atletas ali que praticam outras modalidades. Isso aqui de modo geral, do que a gente conhece. Mas eu só queria exemplificar para vocês que a gente não pode afirmar as duas coisas. Não é porque todo jogador de futebol é atleta que todo atleta é jogador de futebol. Beleza? É o que a questão traz para vocês. Todo agente de polícia de terceira classe deve ter nível superior. Mas eu não posso afirmar que todo mundo que tem nível superior é agente de terceira classe. Beleza? Letra C. Todo agente de polícia da terceira classe efetuará diligências a fim de prender criminosos. Todo agente, pessoal, a questão falou para você, algum agente de polícia da terceira classe efetuará. Nada a ver, nada a ver. A questão não falou que era todo agente, tá? Letra D. Alguém, foi o que eu falei para vocês, é a única afirmativa que a gente poderia tirar da questão. Alguém com graduação completa em nível superior efetuará diligências a fim de prender. Exatamente, porque a gente sabe que todo agente de terceira classe tem nível superior. Ou seja, então eu posso falar que é alguém que tem nível superior que vai efetuar diligências a fim de prender criminosos. Entenderam, pessoal? Sei que a gente não está no ao vivo, mas se vocês não entenderam, manda depois ali a dúvida para mim no suporte, tá? Mas acho que ficou bem claro, né? A gente com esse primeiro desenho que eu fiz aqui para vocês, fica bem claro, né? Beleza? Então, agente de terceira classe. Eu sei que todos eles têm nível superior. Ou seja, se alguém que é da terceira classe, eu posso falar que é alguém
que tem nível superior, beleza? Vai efetuar a diligência. E letra E, todo criminoso preso por um agente de polícia da terceira classe tem graduação completa em nível superior. O que tem a ver, meu Deus? O que tem a ver? Todo criminoso preso, aí misturou tudo. Aí é a hora que você confunde, cola as placas, enfim, tem nada a ver, né? Tem nada a ver, beleza? Todo criminoso preso, não é, a questão não falou nada disso, tá? É só para te confundir. Foi como eu falei, quando a gente tem uma questão aqui, dessas, que a gente tem um conjunto dentro do outro, a única coisa que você pode afirmar é isso, tá? Esse conjunto está dentro do outro, ou seja, no caso aqui, a gente substituiu o agente de terceira classe por alguém que tem nível superior, porque todos os agentes têm nível superior. É a letra D, não tem dor de cabeça. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Agora, entrando na prova de escrivão. Veja que já a gente não foi nenhum assim de outro mundo. Talvez a gente possa ficar nervoso, confundir, mas não teve nenhuma questão assim difícil, absurdo. De escrivão. Considere que uma das atribuições do escrivão de polícia da terceira classe é executar todos os trabalhos de datilografia e digitação necessários ao desempenho de suas funções, e que João não é escrivão de polícia da terceira classe. Usando o raciocínio lógico, pode-se concluir que... Então, vamos lá. Uma das atribuições do escrivão de polícia, tá? É executar os trabalhos de datilografia. Então, aqui, ó, eu tenho um escrivão. Posso fazer a mesma ideia dos conjuntos. Uma das funções dele é executar os trabalhos de datilografia. Eu vou desenhar aqui, tá? Digitação. Por quê? Porque a questão me falou que uma das funções do escrivão é digitar, mas ele não me falou todo nem nada. Ou seja, o escrivão tem outras atividades e a questão da digitação pode ser praticada por outras pessoas. A questão não me falou todo escrivão, não me trouxe ao universo que nem da a questão anterior, tá? Vejam que são questões parecidas, né? São questões similares. Mas aqui a questão falou que uma das atribuições do escrivão é digitar, ou seja, a gente tem uma interseção entre as pessoas que digitam e os escrivães, tá? Tem essa interseção, beleza? Ótimo. João não é escrivão da terceira classe, beleza? Então a gente tinha aqui o escrivão da terceira classe e que uma das funções era digitar. Eu sei que João não é, tá? Terceira classe, escrivão de terceira classe. Tranquilo? Terceira classe, escrivão. Tranquilo? Foi o que a questão me trouxe de informação, eu risquei e desenhei aqui, tá? Vamos lá. João não executa trabalhos de datilografia nem de digitação. Posso afirmar isso? Não posso. Por quê? Porque a gente viu que, ó, uma das atribuições do escrivão é digitar. Mas eu não falei todo mundo que digita é escrivão de terceira classe. Se eu tivesse falado todo mundo que digita é escrivão de terceira classe e o João não é escrivão de terceira classe, aí beleza, eu poderia falar que ele não digita. Mas nesse caso aqui, não foi isso que a questão falou. Foi como eu desenhei aqui para vocês. Observem que a gente pode ter pessoas aqui fora que digitam, mas que não são de terceira classe. Então eu não posso afirmar isso. O João não executa trabalho de datilografia nem digitação. Ele pode, tá? Não é uma atividade exclusiva, tá? A questão não falou para você que todo digitador é escrivão de terceira classe. Não foi isso que a questão falou. Se João executa trabalhos de datilografia e digitação, então ele é escrivão de polícia da terceira classe. Não, tá? Se fosse da outra forma, aqui, ó, a gente poderia fazer o sim, então. Se fosse assim, ó, aqui quem digita e aqui quem é escrivão da terceira classe. Se fosse dessa forma, aí sim, eu poderia fazer um sim, então. Se digita, é escrivão da terceira classe. Mas a questão não trouxe isso para você. O que a gente está trabalhando é isso aqui, ó. É a interseção, beleza? Naquela outra questão, eu poderia trabalhar o sim, então. Beleza? Foi que nem o exemplo que eu falei. Se é jogador de futebol, então é atleta. A gente poderia, nesse cenário, quando a gente tem um conjunto dentro do outro. Beleza? Mas aqui a gente não pode afirmar, ó.
Se João executa trabalho de datilografia e digitação, então ele é escrivão da terceira classe. Não, ele pode executar esse trabalho e está aqui fora, tá? A questão não me trouxe essa informação. Se João não é escrivão de polícia da terceira classe, então ele não executa trabalhos de datilografia. Mesma coisa, não tenho como afirmar, tá? A questão não me trouxe isso, não me trouxe um conjunto dentro do outro. D. Caso João fosse escrivão de polícia da terceira classe, teria entre as suas funções a execução dos trabalhos de datilografia. Pessoal, é isso que a questão trouxe. Leia o comando da questão. Uma das atribuições do escrivão da terceira classe é datilografia e digitação. A letra D diz, se João fosse da terceira classe, ele teria entre as suas funções datilografia e digitação. Exatamente isso, tá? A questão está falando exatamente isso. Se João fosse escrivão, aqui, ó, se João é igual a escrivão de terceira classe, então uma das atribuições dele seria a digitação. Acabou. Beleza? No desenhozinho você consegue visualizar. Letra E. Para que João execute trabalhos de datilografia e digitação, é necessário que seja escrivão de terceira classe. E aí a gente matou aqui com o desenho. Não, né, pessoal? A gente pode ter pessoas aqui, ó, fora que digitam e não são escrivão de terceira classe. Pode ser escrivão de segunda, pode nem ser escrivão, enfim. Não tem esse tipo de informação na questão. Beleza? Letra D. Suave, né? Próxima questão. Certo escrivão de polícia da terceira classe, enquanto catalogava os documentos relativos ao serviço, subdividiu seu trabalho de tal maneira que começasse por 92 documentos na primeira hora de trabalho, 90 na segunda hora, 88 na terceira hora, e assim sucessivamente. Está parecida com aquela questão que a gente fez, né? 21, 18, 15, beleza? Diminuindo 2 documentos a cada nova hora, até que os documentos acabassem, beleza? E aí aqui são afirmativas só para não invalidar a questão. Sabe-se que não foram acrescentados quaisquer outros documentos, beleza? Então, não teve alteração no número de documentos. Esse escrivão não teve ajuda de qualquer outro funcionário, ou seja, vai continuar nesse mesmo ritmo, tá bom? A execução desse trabalho deve acontecer obrigatoriamente em um dia útil, de segunda a sexta, tranquilo? A carga horária diária destinada para tal atividade é de apenas 3 horas, beleza? E aí aqui, novamente, a gente vai riscar, a gente vai desenhar, tá bom? Diante dessas informações, se o escrivão começou suas atividades em uma quarta-feira, é previsto que encerre seu trabalho em uma... Pessoal, o que a gente precisa saber? 90, 88... Começou com 92, né? Tá sempre o quê? 92, 90, 88. Tá diminuindo de 2 em 2. A carga horária diária é 3 horas. Então, eu marquei aqui o que a gente precisa saber. Beleza? A gente vai começar na quarta. São 3 horas por dia. E sempre vai diminuindo de 2 em 2. Tá bom? Então, quarta-feira. Eu comecei com 92. Diminuí para 90. Diminuir para 88. São 3 horas. Beleza? Ou seja, eu vou diminuir 3 vezes. 92, 90, 88. Na primeira hora foram 92, segunda hora 90, terceira hora 88. Beleza. Quinta-feira. Você continua. 86, 84, 82. Sexta-feira. 80, 78, 76. Não liguem aqui para minha baguncinha, mas eu me entendo. E se vocês entenderem o raciocínio, no dia da prova lá você vai riscar e você vai compreender também. Acabou. Sexta, você pula para a segunda. Segunda, 74, 72, 70. Depois, terça, 68, 66, 64. Tem fórmulas diferentes para você fazer com fórmulas, né, pessoal? Para você calcular quanto que vai ter a variação. Depois você somar a quantidade de dias. Eu vou aqui no basicão. Eu vou no fácil, no risca. Mas esse cálculo aqui, você não vai errar o cálculo. Você vai fazer aqui, você vai riscar. Você vai fazer no básico, tá?
Quarta-feira, você continua 62, 60, 58. Quinta, 56, 54, 52. Sexta, 50, 48 e 46. Beleza? Não estou no recorte da tela não, né? Vocês estão, ainda tá dando para ver. Beleza. Próxima semana, segunda, 44, 42, 40. Terça, 38, 36, 34. Quarta, 32, 30, 28. Quarta, quinta, 26, 24, 22. Sexta, 20, 18, 16. Pessoal, vocês poderiam fazer dia após dia, diminuindo de 6 em 6. Observa que nessa semana, segunda, 40, na terça, 34, na quarta, 28, na quinta, 22, na sexta, 16. Mas vai no fácil, risca. Você vai gastar uns minutinhos, mas você vai acertar a questão. Você não vai ter brecha para errar a questão. Beleza? Então você vai acertar a questão. Você não precisa fazer contas mirabolantes. Você vai no básico. Próxima semana, segunda, 14, 12, 10. Terça, 8, 6, 4. Quarta, 2, 0. Acabou, pessoal. Acabou. Então, eu acabei. Previsto que se encerre seu trabalho em uma quarta-feira. Quarta-feira. Alternativa C. Beleza? Então, você poderia calcular quantos por dia, fazer várias contas, quantos por semana, e aí você, enfim, mas faz o básico, vai diminuindo, tá? Já cansei de fazer provas ali que eu fui riscando, fazendo o basicão. O importante é você acertar a questão, beleza? Então, letra C, quarta-feira, sem muita dificuldade, né? Considere as letras da palavra escrivão e todos os N's conjuntos formados por 4 dessas letras, beleza? Mais uma parecida com a prova. Veja que foram provas cargos diferentes, mas eles fizeram questões parecidas, tá? E na sua prova não vai ser muito diferente, tá? Não vai ser diferente, beleza? Vão ter questões muito similares ao que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá. Considere as letras da palavra escrivão e todos os N conjuntos formados por 4 dessas letras, tá? Então ele não pediu o anagrama ali da palavra completa, 7 letras, tá? Todos os N conjuntos formados por 4 dessas letras. Então, 1, 2, 3, 4, tá bom? É isso que a questão te pediu até aqui. Cada um desses N conjuntos é escrito em um pedaço de papel, de modo que cada conjunto esteja em um papel. Se esses N papéis forem colocados em uma urna e embaralhados, então a probabilidade de se sortear um papel cujo conjunto escrito só tem vogais é igual a... Opa, beleza. Então, duas coisas diferentes, né? Duas coisas diferentes que ele quer aqui. Vamos lá. Então, veja que é a mesma coisa da outra. A gente vai fazer 2 anagramas e vai fazer uma probabilidade. As questões foram extremamente parecidas entre as provas, tá? Então, primeiro, cada um desses... Vou lendo aqui, tá, pessoal? Para vocês acompanharem. Cada um desses N conjuntos é escrito em um pedaço de papel, de modo que cada conjunto esteja em um papel. Então, a primeira opção, a gente tem aqui, tá? 4 dessas letras. Escrivão tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? 8 letras. Então, na primeira letra aqui eu vou ter 8 opções para escolher, né? Terei 8 opções para escolher. Depois eu terei 7 opções, depois 6 opções e depois 5 opções. Aqui seria os conjuntos, né? Com 4 letras, eu escolhendo dentro de todas as minhas opções, tá? Aqui a conta dela vai dar multiplicado, tá, pessoal? Vai dar 1.680, tá? 1.680. Na prova você vai calcular 5 vezes 6, 30, 30 vezes 7,
210, né? E 210 vezes 8, 1680. Beleza. Se esses N papéis foram colocados em uma urna embaralhados, então a probabilidade de sortear um papel cujo conjunto escrito só tem vogais. Só tem vogais. Então a gente tem que saber qual é a quantidade ali de conjuntos possíveis para quando tiver só vogais. Então, observe, tá? A gente está trabalhando aqui com conjuntos, tá? Com 4 letras, 4 dessas letras. Qual que vai ser a opção aqui para a gente trabalhar só com vogais, tá? Então, primeiro a gente calculou geral, com um conjunto com 4 letras. Eu tenho 8 opções, depois 7 opções, depois 6, depois 5. Tá. Nesse segundo cenário aqui, esse segundo tipo de conjunto, digamos assim, eu só quero com vogais. Beleza? Então, E, I, A, O. São 4 vogais. Então, para a opção da primeira letra, eu terei 4 opções, que são 4 vogais. Depois vão me restar 3. Depois vão me restar 2. Depois vão me restar 1. Beleza? Então, no conjunto, com todas as letras, eu tenho 1680 possibilidades. Beleza? E aí, nesse caso, só de vogais eu tenho 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Beleza? Ótimo. Então, só com vogais são 24 conjuntos, com todas as letras 1680. Só observe um detalhezinho importante. Lá a gente tinha 2 cenários diferentes, né? 2 cenários diferentes. E para calcular a probabilidade a gente precisava somar, né? A gente precisava somar. Já aqui não, tá? Aqui a gente tem um conjunto total. Conjunto total, 1680. Então, a probabilidade é o que a gente quer, né? Quantidade que a gente quer sobre o total, beleza? A quantidade que a gente quer é o quê? A probabilidade de se sortear um papel cujo escrito só tem vogais. Só tem vogais são 24 conjuntos. Dividido pelo total, 1680. Beleza? E aí a gente vai fazer a mesma coisa ali. Divide por 2, vai dar 12. E aqui embaixo vai dar o quê? 840. Divide por 2 de novo. E aí a gente vai simplificando, tá? A gente vai chegar aqui no 1 sobre 70. Beleza? Aqui a resposta está em fração. A gente chegou aqui, tem alguma opção? Tem, né? A letra E, 1 sobre 70. Beleza? Então você vai dividindo. Beleza? 24 por 2. Vai dividir 1680 por 2. Depois por 2 de novo. Tá? E aí, se não der por 2, você vai por 3. Enfim, você vai simplificando até chegar na menor numeração possível. Que é justamente as suas opções aqui. Beleza? 1 sobre 70. Alternativa, letra E. Beleza? Próxima questão. Se José for aprovado no concurso, será escrivão de polícia da 3ª classe. Beleza? Se ele for escrivão de polícia da 3ª classe, deverá expedir intimações. Se ele expedir intimações, deverá acompanhar autoridades policiais em suas diligências. Do ponto de vista lógico, se José não acompanhou autoridades policiais em suas diligências, pode ser. Aí o aluno lê e já desespera, tá? Lembra do que o se então, a gente pode trabalhar com a ideia de conjuntos? Lembra que eu falei para você? Se é jogador, então é atleta, significa que o conjunto de jogadores está dentro do conjunto de atletas, beleza? Então eu coloco aqui, ó, se João for aprovado, se ele for aprovado, colocar um azinho e circular. Se ele for aprovado, ele vai ser escrivão. Então, o aprovado está dentro do conjunto escrivão. Se ele for aprovado, ele vai ser escrivão. Se ele for escrivão da 3ª classe, ele deverá pedir intimações. Ou seja, todos os escrivães estão dentro do conjunto aqui de pessoas que expedem intimações. Beleza? Se ele expedir intimações, ele deverá acompanhar autoridades policiais. Então, todo mundo que expede intimações precisa acompanhar as autoridades, beleza? Acompanhar autoridades, tá? Em suas diligências. Do ponto de vista lógico, se João não acompanhou autoridades em suas diligências, pode-se dizer que, então, se ele não acompanhou, tá? José foi aprovado no concurso? Ele está falando que não, tá? Não acompanhou, tá bom? Só para vocês saberem.
ele não acompanhou. Ou seja, ele está aqui fora, tá? Ele está aqui fora. Ele não acompanhou, tá bom? José foi aprovado no concurso? Não, né, pessoal? Porque se ele tivesse sido aprovado, ele seria escrivão, ele teria expedido intimação e ele também estaria ali automaticamente acompanhando a autoridade, tá? Então, se ele tivesse sido aprovado, ele estaria acompanhando a autoridade. José é escrivão de polícia de terceira classe? Também não, porque o escrivão está dentro do conjunto, tá bom? José expediu intimações? Também não. Expedir intimações, olha o izinho, está dentro do conjunto, tá? José não expediu intimações ou José foi aprovado no concurso. Observe que a gente tem um ou, tá? Aí aqui a gente o negócio já muda, beleza? José não é escrivão de polícia da terceira classe e José acompanhou autoridades policiais em suas diligências. Então essa questão a gente tinha que saber um pouquinho mais. Lembra do que eu falei do ou? Para a afirmativa com um ou ser verdade, basta que uma das duas sejam verdades, beleza? José não expediu intimação ou José foi aprovado no concurso. Já quando a gente tem um e, as duas precisam ser verdadeiras, beleza? Tabela verdade. As duas frases precisam ser verdadeiras, tá bom? Se eu falar, eu passei no concurso para PCDF ou PC Goiás, beleza? Eu passei na PCDF, nem fiz PC Goiás, nunca fiz PC Goiás. Essa afirmativa é verdadeira, porque eu falei PCDF ou PC Goiás. Mas se eu falo para vocês, eu passei na PCDF e PC Goiás, é mentira, porque eu só passei na PCDF. Entendeu? Então, no E precisa dos dois. É o próprio linguajar, tá, pessoal? Vai além da tabela verdade. Numa conversa, a gente já consegue entender a função do E e a função do OU. Beleza? Ótimo. Então, aqui, José não expediu intimações. Exato. Se o José, aqui a questão falou, ele não acompanhou autoridades, se ele não acompanhou autoridades, ele está aqui fora. Se ele está aqui fora, então significa que ele não expediu intimações, ele não tem esse I, né? Então José não expediu intimações, verdadeiro. José foi aprovado no concurso? Falso, tá? Porque se ele foi aprovado, ele teria acompanhado, tá? Então aqui a gente ficou verdadeiro ou falso. A gente já viu que se uma das duas for verdadeiro, o item é verdadeiro, beleza? Verdadeiro ou falso, deixa a questão verdadeira, beleza? É o suficiente para a questão ser verdadeira. Já na letra E, João não é escrivão de polícia da terceira classe, verdadeiro. E José acompanhou autoridades. A questão já falou que ele não acompanhou, então aqui é falso. Então você só precisava saber, verdadeiro ou falso é igual a verdadeiro, que é a letra D. A letra E é verdadeiro e falso. Tabela verdade, verdadeiro e falso, o seu item está falso. Beleza? Resposta à letra D. Beleza? São conhecimentos que se complementam, mas não é difícil, pessoal, não é difícil. E foi como eu falei, se você trouxer, por exemplo, da língua portuguesa, o que você fala, você já consegue entender a questão. Tá? Então, você trouxer exemplos do seu dia a dia, que nem eu falei aqui do E e do OU, beleza? Aí você mata a questão. O OU basta que uma das duas coisas sejam verdadeiras. E aqui, por último, né, a última questão da PCGO escrivão. Afirma-se que todo escrivão de polícia da terceira classe trabalha em Goiás. Tá? Mais uma vez, tá? A gente poderia... várias formas de falar. Se é escrivão de polícia da terceira classe, então trabalha em Goiás. Todo escrivão de polícia da terceira classe trabalha em Goiás. Beleza? E o mesmo exemplo. Ó. A ideia... Conjuntos, todo escrivão de polícia, escrivão da terceira classe, trabalha em Goiás. Beleza? Trabalha em Goiás. Ótimo. Respondemos a questão. Você só precisa desenhar, tá? Se é escrivão de polícia, então trabalha em Goiás. Todo conjunto, então aqui, ó, todo conjunto de escrivães de polícia da terceira classe estão dentro ali do conjunto das pessoas que trabalham em Goiás. Tranquilo? O que a questão te falou? Observe isso, tá? Essa afirmativa é falsa, tá? Se essa afirmativa é falsa.
Ou seja, o escrivão aqui está falando que todo escrivão de polícia da terceira classe trabalha em Goiás. Lembra do que eu falei? Daquela questão lá do início, que a gente sempre tem. Como é que você nega isso? Todo escrivão de polícia da terceira classe trabalha em Goiás. Você precisa falar nenhum escrivão de polícia trabalha em Goiás? Não, para você negar o todo, basta que você fale um. Eu tenho um escrivão da terceira classe que ele não trabalha em Goiás. Pronto, já tornou a sua afirmativa falsa, tá? Se eu tiver um escrivão aqui fora, ó, um escrivão aqui, pronto, eu já não posso mais afirmar que todos os escrivães trabalham em Goiás. É sempre isso. A negativa ali do todo, pelo menos um, algum, tá? São formas de se dizer. Então, algum escrivão de polícia da terceira classe não trabalha em Goiás. Aqui, ó, primeira questão, primeira alternativa já te trouxe. Para você negar o todo, basta você falar algum, pelo menos um, tá bom? A B, nenhum escrivão de polícia. Não precisa. Você não nega dessa forma, tá? Que nem a gente já viu aqui. Algum escrivão de polícia da terceira classe trabalha em Goiás. Não, não é aí, tá? A questão, para você negar, é pelo menos um, algum não trabalha em Goiás. Todo escrivão de polícia da terceira classe trabalha em outro estado da federação. Nada a ver, tá? Alguém que trabalha em Goiás é escrivão, também nada a ver, tá? Só fazer confusão na sua cabeça. Por isso que, se você souber o que a questão está te perguntando, observe que antes de eu analisar ali as afirmativas, as letras, eu já fui ali no que a questão me queria. Então eu li o comando da questão, falsa. Essa afirmativa é falsa. Ela quer negativar, ela quer o todo sendo falso, ou seja, todo escrivão de polícia é falso. Então, pelo menos um. Então, antes de eu ler as alternativas, eu já sabia o que eu estava procurando. Porque se você vai procurar, vai ler as alternativas, vai ser muito mais difícil, porque você pode ser confundido pelo que você está lendo. Mas se você já sei qual é a resposta, vou procurar onde está a resposta, fica muito mais fácil. Entenderam? Beleza, pessoal, agora a gente vai entrar aqui na prova de papiloscopista, beleza? Então, só para a gente fazer aqui já um feedback, prova de agente, de escrivão, talvez seria uma coisinha ou outra para confundir e tal, mas nenhuma questão assim absurda, nenhuma questão complexa, todas questões plausíveis de acertar. Tanto que vários alunos foram lá e gabaritaram. Tranquilo. Vamos entrar aqui na prova de papiloscopista. Uma questão mais complexa. Uma questão que eu perdoo vocês para chutar, não deu tempo, enfim. A gente vai chegar, vai ser a última questão, beleza? Vamos lá? Dentre as atribuições do papiloscopista policial da terceira classe estão a execução. Já está tudo listado ali embaixo, tá? Execução, orientação, observe, está tudo aqui. Supervisão e fiscalização de todos os trabalhos papiloscópicos de coleta, análise, classificação, subclassificação, pesquisa e arquivamento e a emissão de pareceres técnicos. Jonas é papiloscopista policial da terceira classe e deseja marcar sua agenda de afazeres com cores diferentes para cada uma das funções. Isto é, deve escolher uma cor diferente para cada tópico listado. Beleza? Então, quantos tópicos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, temos 10 tópicos, 10 atividades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Tranquilo. Considerando a disponibilidade de 10 cores diferentes, de quantas formas é possível que Jonas identifique os afazeres? Ou seja, a primeira atividade é a execução, tá? 10 cores diferentes, tá, pessoal? Não pode repetir, tá? Não pode repetir as cores. Então, execução, a primeira atividade, quantas cores eu posso escolher? 10. Cheguei na segunda, orientação, quantas cores me restaram? 9. Depois, supervisão, 8 cores. Fiscalização, 7. Coleta, me sobraram 6 cores. Análise, me sobraram 5. Classificação, me sobraram 4. Subclassificação, me sobraram 3 cores. Pesquisa e arquivamento, me sobraram 2. E quando chegar em emissão de pareceres, sobrou uma cor, tá? Essa questão foi até absurda, não entendi bem o que o examinador queria de tão fácil, tá? Entre as alternativas,
Porque se você faz a questão aqui e você vai convicto, você vai aqui, 2, vamos fazer, aqui é multiplicação, tá, pessoal? 10 vezes 9, 90. 8 vezes 7 é 56, né? 56. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Vezes 1, continua no 24. Então, ó, você vai multiplicar e vai dar um número gigante, tá? Eu nem vou continuar. Mas 90 vezes 56 vezes 30 vezes 24. Vai dar um número muito grande. Olha as alternativas. 10, entre 11 e 50, entre 51 e 100, entre 100 e 150. Pelo amor de Deus, ó, se você fizer aqui, deixa eu ver se eu faço esse de cabeça, pelo menos 30 vezes 24. Coloco o 0, 3 vezes 24, dá 60, 72, né? É isso mesmo, né, pessoal? Me corrijam aí depois se eu estiver errado. 720, então vai ficar 90 vezes 56 vezes 720. Pessoal, esse número aqui vai dar um número muito extenso, tá? Só aqui, só no 720 a gente já passou com sobra desses 150, tá? Então, às vezes aqui o aluno fica mais confuso quando ele vê as alternativas, tá? Porque eu faço, isso é normal, tá, pessoal? Eu ia fazer a questão e ia dar um número gigante. Aí eu ia olhar para as alternativas e falar, opa, será que eu esqueci algo? Será que eu deixei alguma coisa passar? E aí ia voltar a tentar ler a questão para procurar alguma coisa, mas não tem. Pelo em casca de ovo. A gente ia procurar, mas não tem. Resposta, letra E. Bem mais de 150. Tranquilo? Então aqui com folga, tá? Não é a questão difícil, mas é uma questão que pelas alternativas faz você pensar muito mais para ver se você deixou alguma coisa passar. Vamos lá. Cada uma das sílabas da palavra papiloscopista foi escrita nas costas de um cartão. Então já vamos colocar aqui, divisão silábica, papiloscopista. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 sílabas. Foi escrita nas costas de um cartão, de modo que cada cartão tivesse exatamente uma das sílabas. Ótimo, cada uma das marcações é uma das sílabas que eu fiz aí para vocês. Após escritas as sílabas e os cartões serem virados para baixo, estes foram embaralhados e permaneceram virados, de forma que não fosse possível ver a sílaba escrita. Ao escolher um desses cartões, aleatoriamente, a probabilidade, tá? A probabilidade de esse cartão obedecer à proposição. O cartão tem a letra P ou o cartão não tem a letra A. Pessoal, por mais que a gente queira complicar com a proposição, lembra do que eu falei do dia a dia, tá? Se você, só de você ler, o cartão tem a letra P ou o cartão não tem a letra A. Ou seja, qualquer uma dessas duas coisas para você é o suficiente, tá? Então, porque o aluno vai se preocupar com a proposição. Com a proposição do ou, a gente já sabe que pode ser qualquer uma das duas verdadeiras. Beleza? Mas no seu português, só de você conversar com alguém, você já entende. Ó, eu quero pegar uma sílaba dessa aqui, o cartão, né, que ele colocou. Então, eu quero uma sílaba que tenha a letra P ou não tenha a letra A. Quais que vão me atender? Então, tem a letra P, tem a letra P, tem a letra P, ou o cartão não tem a letra A, não tem a letra A. Quantos cartões desse vão me atender, pessoal? 5, né? Lembra, eu vou colocar a fórmula, probabilidade, a quantidade que a gente quer sobre o total. Quantos cartões vão me atender? 5. Tem a letra P ou não tem a letra A. Papiloscopista. Esses 5 cartões me atendem tendo a letra P ou não tendo a letra A. Beleza? Você só precisa entender isso, pessoal. Porque às vezes o aluno vai falar assim, mas o PA, ele tem a letra A e está falando que não tem a letra A. Mas a ideia é, tem a letra P ou não tem a letra A. Qualquer uma das duas coisas, tá? Então pode ser verdadeiro ou falso, falso ou verdadeiro, enfim. Não confunde, não procura coisa onde não tem. Qualquer uma das duas coisas te atende, beleza? O cartão tem a letra P ou o cartão não tem a letra A. Você te atende das duas formas. Se fosse
Então tem a letra P e o cartão não tem a letra A. Aí seria mais outra coisa, tá? O E. Mas não é o OU, qualquer uma das duas coisas. Então, quantos cartões atendem a isso? 5, tá? Que foi os que eu fiz a caixinha aqui para vocês. 5. E qual é a quantidade total de cartões, de sílabas? 6, beleza? 5 sextos, sem dificuldade, tá, pessoal? Você só precisava entender que na proposição ou pode ser, não precisa que as duas sejam verdadeiras, tá? Então, no caso aqui, por exemplo, da primeira sílaba, pá, essa parte seria falsa, né? O cartão não tem a letra A. Seria falsa, porque ele tem a letra A, mas essa parte é verdadeira. Tranquilo? O cartão tem a letra P. Pronto. Tá? Então, vai para o senso comum ali, a conversa do dia a dia. Você quer as sílabas que tem a letra P ou que não tem a letra A. Tanto faz, é algo cumulativo. Tá bom? 5 sextos, alternativa letra E. Fácil, né, pessoal? Essa também fácil, sem dificuldade. Vamos lá, mais uma, tá? Vejam que são questões parecidíssimas e na sua prova vai ser desse nível. Para aferir o protótipo de um novo sistema de identificação, um papiloscopista policial da 3ª classe usou sua própria digital, na intenção de o sistema, a partir dela, oferecer sua identidade como resposta. O primeiro teste foi executado com sucesso. Entretanto, aqui, ó, deixa eu marcar. Para que o sistema fosse aprovado e certificado na aferição, seria necessário que identificasse correta e simultaneamente 10 pessoas, tá? A partir de um conjunto de 10 digitais. Ou seja, 100% de aproveitamento. Para o sistema ser aprovado, tinha que ter 100% de aproveitamento, ter 10 digitais e identificar as 10 pessoas, beleza? Para essa etapa de testes, foi pedido para que 10 agentes de polícia fornecessem suas digitais e fotografias para a utilização do sistema. Considerando que o sistema seria aprovado se e somente se tivesse 100% de acertos e que o sistema não foi aprovado. Pode-se concluir que, pessoal, vocês lembram de alguma coisa aqui? Tá? Essa questão é parecida com alguma coisa? 100% te lembra todo, tá? Aquela mesma questão de conjuntos ali que a gente fez, todo, tá? Todo isso é aquilo. Todo escrivão de 3ª classe trabalha em Goiás. É a mesma ideia, é o mesmo raciocínio. O todo com 100%. Como é que a gente vai negar o 100%? Tá? Porque aqui está falando que o sistema não foi aprovado. Ou seja, ele quer a negação do 100%. Para você negar o 100%, você não precisa zerar. Você não precisa negativar. Basta que 1%. Tá? É aquela ideia de, para eu negar o todo, basta pelo menos algum. Para que o sistema não fosse aprovado, basta que tivesse 99% de acertos. Teve 1% de erro. Entende? Então, não precisava ter 0% de acerto, não precisava errar tudo. Não. Teve um errinho, deixou de ser 100%, o sistema já não foi aprovado. Então, é aquela mesma ideia da questão do todo, tá? Dos conjuntos que a gente já fez ali anteriormente. Tá? Então, precisava de 100%. O sistema não foi aprovado. Se precisava de 100%, o sistema não foi aprovado, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que não foi 100%. Tá? Foi 99%, foi 90%, foi 50%, foi 0%, não sei. Não sei. Só sei que não foi 100%. Então, ó, o sistema errou as análises de todas as 10 digitais. Não sei. Pode ter errado? Pode, mas não posso afirmar isso. Não posso afirmar. Não sei se errou de 10, se errou de 9, se errou de 1. Eu sei que o sistema não foi aprovado, ou seja, errou de pelo menos uma pessoa. O sistema errou a análise de exatamente metade das digitais. Não posso afirmar isso. Como é que eu vou afirmar isso? Não sei. Letra C. O sistema errou a análise de exatamente uma digital. Posso falar isso? E se ele tivesse errado a análise de 2 digitais, de 3 digitais? Ele não teria sido aprovado de igual modo. Então não tem como eu saber de quantas análises ele errou. Olha a alternativa D. O sistema errou a análise de alguma digital. De pelo menos uma digital. Pronto, resolveu.
Letra D. Foi o que eu falei. Pelo menos alguma digital ele errou. Fugiu do 100%. Não tenho como afirmar se foi metade, se errou todas, se errou uma, se errou duas. Não. Pelo menos uma. Alguma ele errou. Eu sei disso. E a alternativa é: o sistema cometeu o erro por já ter a digital do papiloscopista. Aí sempre tem um ali, uma questão nada a ver, né? Nada a ver. Próxima. Ótimo. Penúltima aqui, pessoal, pra gente. Durante certa identificação papiloscópica, os 5 suspeitos, suspeito A, suspeito B, suspeito C, suspeito D e suspeito E, de um crime foram enfileirados. E um após o outro tiveram seus materiais coletados. Tem os 5 suspeitos. Beleza. Enquanto aguardavam para prestar depoimento, esclarecimentos, 2 testemunhas do crime chegaram e deram informações que, apesar de controversas, foram relevantes para a determinação do tipo físico do culpado. Para a primeira testemunha, tratava-se de um homem alto, 1,90 ou mais alto, com porte atlético e aparentando, por conta do seu vigor físico, ter entre 20 e 30 anos de idade. Tá, vou separar aqui. Ó. Deixa eu ver aqui onde começa. Para a primeira testemunha. Aí a gente vai começar agora a ler a segunda. Para a segunda testemunha, tratava-se de uma pessoa de estatura mediana, cerca de 1,75. Veja que tem algumas informações conflitantes. Porte atlético e cabelos longos. Naturalmente, como as características físicas não convergiam, dificilmente seria possível assegurar que alguma das testemunhas teria total razão, implicando a necessidade de manter detidos todos os suspeitos. Então, um falou 1,90 ou mais alto, o outro falou 1,75. Um falou porte atlético e aparentando, por conta do seu vigor físico, ter 20 e 30 anos. Já a segunda testemunha falou porte atlético e cabelos longos. Tá? Então, a altura divergiu, porte atlético, cabelos longos e idades. Algumas informações complementares, talvez. Então, como as informações não convergiam, dificilmente seria possível assegurar que alguma das testemunhas teria total razão, implicando a necessidade de manter detidos todos os suspeitos que atendessem a pelo menos uma das características citadas. Então, nesse contexto, o responsável pela investigação liberou um dos suspeitos. Qual dos suspeitos que não tem nada a ver com o que foi falado? Beleza? Qual dos suspeitos que poderia ser liberado? Então, o suspeito A, 25 anos. Ótimo. Está entre os 20 e os 30 anos que foi citado ali pela primeira testemunha. 1,75 de altura. Ótimo. A segunda testemunha citou isso. Magro. Não temos essa informação, né, de magro. A gente tem ali o forte, né? O porte atlético, né? Cabelos longos, ótimo. A segunda testemunha também falou isso. O suspeito B, 45 anos. Ninguém falou isso, né? Tivemos ali a idade de 20 e 30 anos. 1,60 de altura, não. Um falou 1,90 ou mais e a segunda testemunha falou 1,75. Então vamos riscar. Obeso, não. Falaram porte físico ali é atlético, né? Cabelos curtos, também ninguém falou isso. Falaram cabelos longos. Então aqui a gente já tem a nossa resposta. Do suspeito B, nenhuma característica bateu com o que a testemunha A nem a testemunha B falou. Beleza? Já temos a nossa resposta. Mas vamos conferir, né? Suspeito C, 40 anos, não. 1,94, bateu com o que a testemunha A falou. Forte, também bateu. Cabelos curtos, não. Mas teve 2 características que bateu, então a gente não pode eliminar ele. Suspeito D, 22 anos, bateu. 1,90 de altura, bateu. Magro, não. Cabelos longos, sim. Temos 3 características, também não podemos eliminar ele. 28 anos do suspeito E, bateu. 1,73 de altura, não. Obeso, não. Cabelos curtos, não. Mas observe que a idade bateu no suspeito E, só a idade que ficou entre os 20 e 30 anos que a testemunha A, primeira testemunha, falou. Entenderam? Então, apenas o suspeito B, nenhuma das características
bateu com o que foi falado pelas duas testemunhas. Então, é uma questão de interpretação de texto, tá? Por isso que eu falo, raciocínio lógico é interpretação. A gente leu com calma. Se você quisesse, poderia até riscar mais. Escrever ali embaixo, primeira testemunha, o que ela falou, segunda testemunha, o que ela falou, tá? Mas aqui pela questão já deu para mim acompanhar e matei a questão sem mais dificuldade, beleza? E aqui, para a gente finalizar, a questão mais difícil, a questão que quem tem dificuldade não conseguiria, realmente às vezes ia chutar, deixar em branco, enfim, faz parte. Mas só teve uma questão mais complexa assim para papiloscopista, para a gente, para escrivão, não teve. É uma questão que a gente precisa de fórmula, tá? A gente precisa da fórmula para calcular. Então vamos ler? Em geral, para a identificação de um suspeito por suas digitais, é necessário que coincidam de 12 a 20 pontos característicos. Dentre esses estão ponto, bifurcação, encerro, forquilha e cortada. Alguns exemplos. Suponham que sejam exatamente 20 os pontos característicos de uma impressão digital. Exatamente 20 ali o total. E que haja duas possibilidades de resposta à correspondência, a saber, coincide ou não coincide. Beleza? Se alguém foi identificado por mais de 14 pontos característicos de suas digitais, pode-se dizer que o total de variações dos 20 pontos possíveis para que se identifique o suspeito com mais de 14 pontos é igual a uma questão muito complexa, tá? Porque aí é uma combinação. E uma combinação com mais de 14 pontos. Ou seja, a gente teria que fazer a fórmula de combinação com 15 pontos, com 16 pontos, com 17 pontos, com 18 pontos, com 19 pontos e com os 20 pontos. Então, assim, uma questão bem complexa que aqui sim exige fórmula, então não teria para onde correr, tá? A fórmula da combinação, a gente tem o Czinho NP. Vou colocar aqui no cantinho de cima, acho que está visível aí para vocês, né? É igual a N fatorial dividido por P fatorial e abre parêntese N menos P fatorial. Beleza? Então coloquei aqui no cantinho para a gente ganhar espaço. Não sei se eu vou conseguir escrever aqui tudo, mas eu acho que eu deixei até um slide em branco aqui para vocês. Deixa eu ver. Coloquei mesmo. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter espaço. Então, pessoal, eu vou replicar a fórmula aqui, tá? Da combinação. A gente vai ter um espaço aqui. Combinação NP é igual a N fatorial dividido por P fatorial e entre parênteses N menos P fatorial. Beleza? E aí a gente fazer a combinação aqui com todas as possibilidades. Então a primeira com 15. Combinação com 15, tá? Ficaria ali, 20 fatorial, tá? Dividido por 15 fatorial. E aqui a gente já faz de cabeça, tá? Entre parênteses 20 menos 15 fica 5 fatorial, beleza? A combinação de 20 e 16 vai dar 20 fatorial dividido por 16 fatorial, 20 menos 16, 4 fatorial. Combinação de 20 e 17, tá? Fica 20 fatorial dividido por 17 fatorial, 20 menos 17, tá? Do entre parênteses, 3. Combinação de 20 e 18. Que vocês entenderam, né, pessoal? O N é o 20 fatorial, embaixo fica 18 fatorial, e aí entre parênteses ficaria 20 menos 18. Por isso que eu estou colocando direto, seria 2 fatorial. Depois, combinação de 20 e 19. 19. 20 fatorial dividido por 19 fatorial. 20 menos 19, 1 fatorial. E combinação de 20 com 20. Então, seria 20 fatorial dividido por 20 fatorial, 0 fatorial.
Então aqui a gente corta um pelo outro e aqui é 1, tá, pessoal? 20 fatorial dividido por 20 fatorial. Aqui fica 20 fatorial, vocês sabem, né, pessoal? 20 vezes 19 vezes 18, só que a gente só vai caminhar até o denominador aqui para a gente poder cortar. Então, 20 vezes 19 fatorial dividido por 19 fatorial. A gente corta, resposta 20. Aqui fica 20 vezes 19 vezes 18 fatorial dividido por 18 fatorial e 2 fatorial. A gente corta e a gente pode simplificar o 20 com o 2, fica 10 vezes 19, tá? 190. Aqui a gente faz a mesma coisa para todos, tá, pessoal? Mas vejam que demanda um tempo bem grande. 20, aí se multiplica vezes 19, vezes 18, vezes 17 fatorial. Aí fica 17 fatorial, 3 vezes 2, vezes 1, tá? Então dá 6. A gente corta 17 fatorial. Aqui você vai multiplicar 20 vezes 19 vezes 18, dividido por 6, tá? Então já havia feito, dá 1140. Aqui 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 fatorial, separando o 16 fatorial para cortar com os 16 fatorial. E aqui embaixo dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que aí você pode simplificar, corta com corta. Aí é 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, dividido por 24, tá? E aí você pode ir simplificando, 20 com 4, tá? 18 com 3, aí, enfim, você vai cortando para você diminuir e facilitar a sua conta. Aqui deu 4.845, tá? Aí é a matemática mais básica. Então aqui 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 fatorial. Beleza? Aqui embaixo 15 fatorial. E aí vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente corta os dois 15 fatoriais para facilitar. E aí você pode dividir aqui 5 vezes 4, 20, você corta com 20. 3 vezes 2, 6, você pode cortar com 18. E aqui fica um 3. Aí fica 19 vezes 3 vezes 17 vezes 16. Aqui deu 15.504. Aí você só vai somar 15.504 mais 4.845, mais 1.140, mais 190, mais 20, mais 1. Beleza? Aí aqui o total vai dar 21.700, que dá aqui, ó, letra A, 21.700. Beleza, pessoal? Então, assim, é uma questão mais complexa, né? A gente tem que lembrar da formulazinha da combinação, que vai ser o total, e, no caso, a numeração ali que a gente vai combinar, né? 20 e 15. Lembra sempre no numerador, n fatorial, dividido por p fatorial, abre parênteses, n menos p, tá? Então, 20 menos 15, tranquilo? Então, 20 menos 15 fatorial. E assim você vai fazer, porque na questão aqui, pessoal, falou assim, pode-se dizer que o total de variações dos 20 pontos possíveis para que se identifique o suspeito com mais de 14 pontos. Ou seja, tem a possibilidade da gente identificar o suspeito com 15 pontos, e aí a gente fez a combinação. Tem a possibilidade de identificar o suspeito com 16 pontos, a gente fez a combinação. Com 17 pontos, enfim, várias as formas. E aí a gente fez a combinação com cada uma dessas formas e depois a soma total até chegar aí nos 21.700. É uma questão mais grande, mais complexa, né? Mais trabalhosa. Quem tem dificuldade às vezes vai chutar, mas é importante você saber, de repente, ali ver se viesse uma questão ali só para você fazer a combinação ali de 18, 19, 20, talvez algo mais simples, você conseguiria fazer com mais tranquilidade, tá? Mas a gente saber qual que é a fórmula, a única questão aqui das 15 que exigiu realmente que a gente soubesse a fórmula, que a gente aplicasse a fórmula de combinação. As demais ali, de anagrama, que a gente trabalhou com arranjo, permutação, a gente pôde fazer só os risquinhos, fazendo ali
de forma regressiva, né? 6, 5, 4, enfim. A gente fez de forma bem prática, bem tranquila, sem decorar a fórmula, exceto esta questão que realmente ela é mais complexa, tá? Então tentei, pessoal, conversar aqui com vocês de forma mais leve, mais tranquila, de modo que a gente pudesse ali chegar na resposta. Vejam quantas e quantas questões a gente conseguiu responder só com a interpretação, só com a leitura, tá? Então grande parte das questões de raciocínio lógico você vai conseguir dessa forma, tá? Muitas vezes a gente erra por isso. E também tente responder a questão sem olhar para as alternativas. Isso é outra dica importante, porque quando a gente olha para as alternativas, às vezes a gente assusta, principalmente com aquela questão ali, é mais de 150, que as alternativas eram totalmente diferentes. Às vezes a banca pode fazer isso, tá? Então, tente responder a questão. A gente viu várias do cientão, de proposições, tente responder a questão do todo, fala, poxa, a negação é pelo menos alguma. A gente entendeu qual que era a resposta, identificou a resposta, na hora de ler as alternativas a gente já sabe o que a gente está procurando. Isso vai fazer com que vocês consigam responder mais questões, consigam acertar mais questões. E é isso, pessoal. Desejo boa caminhada para vocês, boa prova para vocês. Espero que vocês tenham conseguido absorver bastante coisa aqui da nossa aula. Algo mais leve, mais tranquilo, com a linguagem mais informal, para que a gente possa desvendar, possa aprender essa disciplina, possa vencer a nossa banca e conseguir alguns pontinhos a mais, porque a gente sabe que cada pontinho faz toda a diferença. Beleza, pessoal? Obrigado a todos aí pela atenção. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Valeu!